Então vamos lá, pessoal, falar um pouco sobre como executar a peça de terceira fase do concurso do MPT. Eu pretendo dar uns argumentos de execução aqui na prova, indicar como você deve fazer a prova, e no final tem um arquivo de texto que eu fiz como é para você fazer na prova, manuscrito, eu escrevi de forma manuscrita para você ver como é que fica isso na hora da prova. Vamos lá, então. Então, vamos lá. É, Vamos começar pelo enunciado, né? O enunciado da prova do MPT, ele vai trazer um problema de caso prático, né? Um caso prático, um problema que existe no mundo, e a sua função na prova é ali pedir uma tutela para o juiz para resolver esse problema que existe no mundo prático. Quando chegar ali no final da prova, a gente vai ver como é que são feitos esses pedidos também, no final dessa aula. Alguns candidatos perguntam como é que o examinador, qual critério que o examinador utiliza para atribuir nota na terceira fase. E assim, as provas do MPT, nas correções, elas não têm muita coisa escrita. Então, o examinador, ele faz uma avaliação geral da sua prova e, com base no que ele acha, no valor que ele acha que a sua prova vale, ele atribui uma nota. A gente não tem oficialmente alguma noção do que o examinador utiliza para dizer se a sua prova é boa ou é ruim. É claro que existe ali no edital adequação vocabular, desenvolvimento de raciocínio, mas existe um critério talvez que seja bem objetivo para o examinador. Isso até facilita a vida do examinador, que é constar os fundamentos normativos, né? Os fundamentos teóricos, na verdade. Os fundamentos normativos, as normas, as leis, a Constituição, as convenções internacionais e fundamentos teóricos doutrinários também, algumas teorias, algumas teses. Então, é muito importante que o candidato dê bastante atenção a como fazer, a dar mais atenção a essa questão das normas, né? Citar as normas, tentar lembrar o máximo de norma que conseguir e colocar de forma organizada. Então, começamos a nossa peça através da destinação para o órgão competente, né? O endereçamento, o direcionamento para o órgão competente. Veja que a gente passa um tempão estudando competências, diversas regras de competência, e todo esse nosso estudo vai se resumir a basicamente uma frase, né? Essa primeira fase da prova, que é essa frase: Excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho da vara tal. Então, é muito importante o nosso estudo de competência. É claro que a gente vai ver. É interessante que nas questões prévias da prova você conste uma explicação ali com os fundamentos da competência, mas a sua primeira frase da prova vai ser essa, né? Então, é uma frase muito importante. Essa frase, você vai ver aqui nesse slide no item 4, ela geralmente tem esse formato aí, né? Excelentíssimo senhor doutor, juiz da vara do trabalho e tal. Observe que aí, como está escrito, está de maneira abreviada. Eu costumo dizer nas minhas correções, sempre aponto isso, que a forma por extensa é a forma mais segura de se escrever. O código anterior, o CPC anterior, tinha uma vedação da utilização de abreviação. O CPC atual não tem essa vedação, mas eu não creio que seja um silêncio eloquente. Eu não creio que o CPC quis dizer que a partir de agora você pode escrever de forma abreviada. Não é isso. O ideal é escrever por extenso. Agora, claro, existem algumas expressões que são tão tradicionais que a praxe já consagrou a utilização. Então, não vai ter um problema se você escrever CPC na sua prova, ao invés de escrever Código de Processo Civil, porque essa abreviação ela já é bem tradicional. Dito isso, o mais indicado é escrever tudo por extenso, né? Excelentíssimo senhor doutor, tudo por extenso. Mas também acho que essa abreviação, dessa forma resumida que está aqui, não vai ser um problema. Eu continuo dizendo que o bom é escrever por extenso, mas não acho que isso seja um problema. Um outro ponto interessante é que a tradição, também tem um textinho lá nas minhas correções sobre isso, a tradição até o CPC de 2015 era direcionar
a sua petição ao juiz, né? Ao juiz da vara do trabalho e tal. O CPC mudou um pouco isso porque se referiu a juízo. Ainda existe um certo debate doutrinário do que seria tecnicamente mais correto. Há quem entenda que dirigir ao juiz já é suficientemente consagrado e você pode fazer dessa forma, mas parece que essa mudança no CPC, ela quis indicar uma ideia de despersonalização. Você não está falando mais daquele juiz, e sim do órgão do juízo, né? Do órgão do Poder Judiciário. Um outro ponto importante aqui nesse começo como você vai ver aqui nesse meu resuminho, está XMO e tal tracinho A para indicar a flexão de gênero. Vejam, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho agora se chama Associação Nacional das Procuradoras e Procuradores do Trabalho. Isso é muito importante porque, inclusive, o presidente anterior, o doutor José Antônio, ele fazia muita questão de, em todos os discursos, falar a forma flexionada no feminino e masculino, então procuradoras e procuradores. Se a gente tivesse tempo infinito na prova, eu sugeriria que sempre o candidato escrevesse dessa forma. Então, excelentíssimo, excelentíssima, senhor, senhora, doutor, doutora, juiz, juíza. Só que para efeito de prova, talvez isso não seja tão viável. Então, apesar de não ser o mais tecnicamente correto escrever com esses parênteses A no final, para efeito de prova, eu acho que termina sendo uma solução possível, melhor do que talvez escrever tudo com a forma feminina e a forma masculina. E aí, depois de feita essa frase inicial, se a gente vai falando de uma ação civil pública, a gente já passa para esse tópico seguinte. Se a gente estiver praticando algum ato dentro de um processo, né, um ato endoprocessual, um recurso, é natural que se bote entre a, o endereçamento e a qualificação a referência do processo. Né? Isso era mais essencial antigamente nas peças escritas, porque você colocava ali o número do processo para que o distribuidor soubesse para onde mandar aquela petição. Agora é diferente, porque no PJF você já peticiona diretamente no processo que você quer, mas de qualquer forma, na tradição, num recurso, numa peça que você esteja se referindo a uma peça anterior, é importante que se bote o processo de referência. Né? Então, no recurso é bom você colocar o número do processo se o enunciado te der essa informação. Né? Então a gente passa para o nome do autor, né? O autor vai ser sempre a gente, o Ministério Público do Trabalho. Eu disse que nas correções do MPT não constam muitas informações dos critérios, mas na minha eu pedi para ver a minha correção de prova, o examinador expressamente tirou pontos meus ou me criticou porque eu não citei o nome do regional. Então, o correto é, se tiver ali na sua prova o número do regional, ou então se deixa em branco, mas colocar o Ministério Público do Trabalho, aí tracinho Procuradoria Regional do Trabalho da tracinho região, e aí você segue, né? Talvez colocar até a Procuradoria no município, se for necessário. Então você vai escrever ali, a gente vai falar ainda sobre quais são os fundamentos que vão constar aqui nesse começo, né? Estou falando agora só da qualificação. E você vai colocar propõe ação em face. Aí você coloca lá o nome da empresa ré ou das empresas réis, né? A gente também vai falar sobre o nome em júris da ação, como é que deve constar, mas na empresa e você vai colocar o nome do ré também, do réu também, com CNPJ e etc. Agora, uma coisa importante é que ali no tópico da legitimidade, a gente vai comentar se é necessário você abrir um tópico para falar da legitimidade passiva, né? Mas eu vou comentar isso mais para frente um pouquinho. Então, tá aí o formato: Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Regional do Trabalho da Tracinho Região, pelo procurador subscritor, né? E aí você vai seguir. E aí, terminada a qualificação inicial, geralmente o próximo item é o item dos fatos, né? No item dos fatos, a gente quer essa ideia de clareza, de objetividade, de maneira direta. Tem que ter cuidado para. Eu já faço isso há bastante tempo, né? Devo ter corrigido entre peças e questões mais de 2.000, 2.500 questões, já faz 12 anos que eu faço isso, e é muito comum que o candidato demore a encontrar
demore algumas peças de treinamento para encontrar um equilíbrio do que é um resumo dos fatos muito grande ou do que é muito curto. Eu costumo dizer que tem duas formas de você fazer o resumo dos fatos. Num primeiro modelo, você vai ser mais descritivo. Então, esse modelo ele vai te tomar aí entre 1 e 2 páginas. Você vai descrever tudo o que aconteceu de maneira um pouco mais detalhada. E vai ter mais ou menos entre 1 e 2 páginas. No outro formato, é um formato um pouco mais sucinto. Você vai dizer ali, de maneira geral, quais foram as ilicitudes que foram confirmadas no inquérito, de maneira mais resumida. E eu gosto mais dessa segunda hipótese, porque a razão da gente fazer mais resumido aqui no começo, nesse primeiro tópico, é que quando a gente for falar sobre os tópicos dos fundamentos jurídicos, então quando você for falar sobre o assédio moral, por exemplo, o seu primeiro parágrafo daquele tópico vai ser sempre um pequeno resumo dos fatos. Eu acho que essa maneira é melhor, porque quando o examinador começar a ler o seu tópico, por exemplo, de assédio moral, vai ter ali é, o resumo dos fatos. Então, o examinador em tese, o examinador ou o juiz, ele não vai ter que voltar para o seu tópico dos fatos, lá do começo da prova, porque você já vai colocar um pouquinho ali, né? Um parágrafo, e aí termina que o seu resumo dos fatos é bem pequenininho ali no começo, mas você vai distribuindo ele ao longo dos tópicos da sua prova. Eu acho essa maneira a maneira mais interessante. Conforme eu comentei, as citações normativas são extremamente importantes na prova, porque é um dos poucos critérios objetivos que o examinador vai ter. É uma das coisas que é uma das poucas seguranças que a gente tem de que é importante a gente dar atenção a isso. Então, muito foco nas normas, na legislação aplicável, na CLT, na Constituição Federal, nas convenções internacionais, sempre lembrar de citar as normas do sistema global, né? Citar a DUDH, o PIDESC, o PIDCP, o Protocolo de São Salvador, que já passa para o regional, mas é bom citar essas normas internacionais mais amplas antes de chegar nas normas da CLT. Doutrina e jurisprudência é uma coisa que a gente tem que ver com um pouco mais de parcimônia, porque eu até coloquei aí no slide, o juiz conhece o direito, né? Então, em tese, a gente não precisa ficar colocando muito doutrina. Eu não indico colocar nome de autor, então não indico o segundo Caio Mário, não indico, enfim, o segundo Pedro Lenza. Não, não é interessante, não faz parte da etiqueta da prova prática colocar nome de autor. Essa, essa regra ela tem uma exceção quando você vai citar nomes de autores que são extremamente clássicos, né? Então talvez você possa citar Kelsen, talvez você possa citar Rui Barbosa, talvez você possa citar o piano, algumas coisas mais clássicas, tradicionais, mas não, preferencialmente não autores contemporâneos, salvo se muito consagrados, e muito menos autores mais recentes com livros para concurso. Isso é muito pouco indicado para a prova. Jurisprudência também você vai citar, quer dizer, se for súmula e jurisprudência cristalizada, sumulada, aí você pode citar sempre. É muito bom, muito interessante que se cite. Agora, jurisprudências esparsas, ali só, ou decisões de posicionamento do STF, só se for realmente importante para a questão, né? Não faz mal, mas eu não sei se vale a pena dedicar tempo a isso, né? A citar jurisprudências mais esparsas. Já as sumuladas, as cristalizadas, súmula vinculante, obviamente, é muito importante que você cite. E aí você, depois do tópico dos fatos, vai passar para o tópico dos fundamentos jurídicos. A gente vai falar mais um pouquinho abaixo sobre como distribuir esses tópicos, sobre maneiras de sistematizar a sua prova. Geralmente, depois desse tópico dos fundamentos jurídicos, a gente vai falar sobre dano moral coletivo e sobre hipóteses de tutela provisória. E depois a gente passa para os pedidos, né? A parte mais importante de uma petição são os pedidos, naturalmente, e a gente também vai falar sobre como fazer esses pedidos numa aula mais para frente, os vários modelos de pedidos, que tipo de pedido se deve fazer, quão extenso devem ser esses pedidos, em que ordem deve constar
devem constar os seus pedidos, onde deve estar a previsão de multa por descumprimento, onde deve estar o tópico dos pedidos definitivos, dos requerimentos, que a gente vai falar um pouquinho também ainda nessa aula, e para depois a gente passar para a conclusão da prova. E aí, no fechamento, a gente vai ter os elementos de fechamento da prova. É muito importante que você tenha cuidado para não identificar a sua prova, né? Se a questão te der o local da prova, né? Se for na Procuradoria de Recife, por exemplo, você até pode colocar o local, a data não precisa e, obviamente, você não pode assinar a sua prova. Então, um exemplo interessante é colocar esse exemplo que está aí, exatamente como está escrito aí, local, data e abaixo você escreve a palavra assinatura. Você vai escrever essas três palavras. Vai escrever a palavra local, a palavra data e a palavra assinatura. Nós iremos avançar ainda para como é que vai ficar, como é que vão ficar no papel essas ideias que a gente falou, mas antes eu queria falar um pouco com vocês sobre algumas dicas de execução de prova. Então, a leitura do enunciado é extremamente importante. É muito importante que, é óbvio que quando a gente chega na prova, nossa adrenalina está alta, ali é um momento de teste, a gente passa muito tempo estudando para ser testado em um momento só. É claro que isso gera uma certa tensão, mas para quem for religioso é bom antes de começar a prova fazer algum tipo de reflexão. Para quem não for, algum tipo de meditação. Existem vários tipos de meditação através da respiração, algo para acalmar o seu corpo, ouvir um pouco ali do silêncio do momento de prova. E aí você vai começar a ler o enunciado. É bom que você tente estar calmo para ler o enunciado, lê com muito cuidado. Então, lê uma vez o enunciado todo, já vai marcando ali. Eu costumo usar dois tipos de marcação. Eu uso as chaves para uma primeira marcação, então faço chaves nos parágrafos que são mais importantes. E na segunda leitura eu sublinho as palavras, dentro de cada desses tópicos, sublinho as palavras que eu acho que serão importantes para a execução da prova. E aí a gente passa para um dos pontos que eu acho que, para o qual eu acho que o treinamento é o mais importante, que é treinar, construir o seu, isso que se chama hoje em dia de esqueleto, de boneco, de esboço, treinar a fazer isso. Então, eu tenho um arquivozinho também, posso mandar para quem me pedir, que vai te ajudar nesse começo, para quem não tem tanta prática. Então, você vai colocar ali qual no seu no seu esboço, no seu rascunho, qual é o tópico. Então, assim, você identificou que você quer abrir um tópico para assédio moral. Aí você vai colocar ali no seu rascunho assédio moral, vai colocar quais são as normas que você pretende citar e colocar ali com uma, duas ou três palavras um resumo do que você pretende falar em cada parágrafo. Então você vai colocar assédio moral, aí vai colocar normas, Constituição Federal, artigo 5º e 10, artigo 5º, parágrafo 3º, dignidade da pessoa humana, vai falar da CLT se for o caso, normas internacionais, Convenção 190 da OIT. Beleza, já tem as normas. Parágrafo 1º vai ser o quê? Você pode escrever conceito. Parágrafo 2º, caso concreto, o que é que teve ali, parágrafo terceiro, e aí você vai dizendo mais ou menos com poucas palavras o que é que você quer falar dentro de cada tópico. O treinamento aqui nesse ponto é extremamente importante para que você aprenda. Você estudou muito para chegar nesse momento, você está na terceira fase, você já está na nata do pensamento jurídico do país, é um dos concursos mais difíceis do país. Você chegou aqui, você é muito bem qualificado e você tem muito assunto e você tem muita necessidade de constar todo esse assunto na sua prova. Só que não dá tempo, né? Então, escolher o que priorizar. Escolher o que priorizar é um dos pontos que requerem mais sensibilidade e eu acho que ela só vem com o treinamento. Algumas pessoas já nascem com esse dom, com essa habilidade de ter um raciocínio muito claro e saber escolher muito bem, mas a grande maioria precisa treinar, né? Treinar, e eu acho que a correção, seja a correção de um curso, a correção dos colegas, elas tendem a ajudar muito nisso, né? Vai ter uma prova que você vai
você não conseguiu priorizar direito, escolheu falar sobre muitos temas, aí todos os temas ficaram fracos, ou ficaram embolados, ou você quis falar muita coisa, teve que escrever correndo e sua letra ficou feia. Então, com o tempo, você vai encontrando esse equilíbrio sobre o que priorizar na sua prova. Então, eu queria falar também um pouco sobre como deve ser sua preparação. A gente tem um tempo de estudo, de preparação para a prova que não é usual, né? Muito embora a exceção daqui a pouco vira uma regra, porque a gente teve um concurso muito longo na pandemia e agora a gente está tendo um concurso muito longo por causa das graves e tristes enchentes do Rio Grande do Sul, né? Então, dá tempo da gente se preparar melhor para essa prova. Como é que a gente se prepara para a prova? A prova da terceira fase, ela continua sendo uma prova, assim como na segunda, em que o conhecimento teórico é extremamente importante. Então, no fundo, o que o examinador quer saber é se você sabe, vou ficar usando esse exemplo do assédio moral, que é mais fácil. Se você conhece assédio moral, se você conhece trabalho escravo, se você conhece trabalho infantil, quais são as nuances, e como você consegue transformar todo esse conhecimento num pedido ao juízo. É isso que o examinador quer saber. No fundo, a parte mais importante da sua prova continua sendo a parte teórica, assim como é na segunda fase. Você pode pensar que a terceira fase é um conjunto de abordagens daquelas que você fez na segunda fase, mas postas no formato de peça. No formato de peça você não tem tempo para aprofundar tanto, né, cada um dos tópicos, e o que é mais importante de tudo é você aprender, decorar, treinar os formatos de peça, né? Então, é pegar o conhecimento que você já tem e inserir ele dentro de uma moldura, que é essa moldura de peça. Então, você deve continuar estudando muito, um pouco de processo do trabalho e bastante direito do trabalho, bastante das coordenadorias da MPT, bastante das orientações das coordenadorias, ler aí os manuais que são públicos no site do MPT, saber as teses institucionais do MPT. Como é que faz isso? Justamente, orientações das coordenadorias especialmente, os livros de estudos aprofundados do MPT têm ali vários artigos de procuradores com as nossas teses principais, pode fazer um curso de conteúdo, eu também estou tentando gravar um curso de conteúdo sobre várias das nossas teses do MPT, mas o importante é que você permaneça estudando. Um segundo ponto é, como eu falei, treinar esses modelos de peça, ver quais são os formatos de peça, ver como é que se faz uma ação civil pública, uma ação rescisória, um mandado de segurança, uma contestação em mandado de segurança, um agravo de instrumento, um recurso de revista, eventualmente um recurso extraordinário. Lá no curso a gente quer treinar todos esses tipos de peça. Como a gente tem um prazo muito longo para o concurso, né, quase 5 meses, vai ter tempo da gente treinar bastante peça. Lá no curso vai ter 20 rodadas de correção, então, espero que a gente consiga treinar, deixar os candidatos preparados para o máximo de tipos de peça possível. Praticar a redação, né? Obviamente, quem já participou de curso comigo sabe que eu tenho uma extrema preocupação com redação, porque eu acho que uma prova mal escrita, uma prova mal fundamentada, uma prova com a redação ruim, uma prova com a redação truncada, uma prova desorganizada, já sai com muitos pontos atrás. Na prova do MPT, eu disse, o examinador não diz exatamente como é que ele atribui nota para a sua prova. Então, uma prova que já começa com a antipatia do examinador, uma prova que ele tem que ler 3 vezes para entender, já sai muito atrás. Eu tenho me dedicado bastante no último ano a estudar estilística. Eu já indiquei o livro do professor Antônio Gide, de redação jurídica, mas eu li vários dos outros livros que estão do mercado no Brasil, publicados em português, li Dedes Quarizzi, li, enfim, Schopenhauer, li bastante desses, mas o professor Antônio Gide me fez perceber que realmente tem os professores de redação no Brasil leram um pouco dos professores clássicos de redação. Então foi atrás de ler Steve Pinker, de ler William Strunk Jr. E então as dicas de redação e estilística eu acho que são um dos pontos altos, né? É muito importante que você treine uma redação concisa, que você treine uma redação precisa. E aí eu vou também gravar vários vídeos com dicas dessa espécie. E por fim, é muito importante que você faça simulado, que você faça muitos simulados. Se você não tiver tempo, não tiver dinheiro para fazer o curso, se junte com um colega, mande o colega corrigir. É claro que a correção de um professor
ele tem uma sensibilidade a mais, porque ele já faz isso há muito tempo, ele já conhece muitos tipos de prova, ele sempre tem contato com prova de. Eu tive contato com prova de, enfim, quase 100 alunos aprovados. Então, tem uma sensibilidade diferente. Mas se não der, faça com os colegas. É bem importante. Então, vamos aí resumir como é que fica a nossa prova. Rapidamente, a gente vai ter o endereço, a qualificação das partes, os fatos, os fundamentos jurídicos e a prova termina com os pedidos e requerimentos. A parte de tutela provisória e de dano moral coletivo vão constar ali no tópico 4 dos fundamentos jurídicos. Na última prova do MPT, nós tivemos uma prova de duração de 5 horas. Geralmente é esse o tempo esperado para a prova de terceira fase. E como é que você vai dividir esse tempo? Veja, essas sugestões aqui elas são sugestões muito arbitrárias, né? Eu estou dando um panorama geral de acordo com a generalidade dos candidatos. Só tem gente que demora um pouco mais para ler, tem gente que demora um pouco mais para planejar, mas eu proponho essa divisão. Você vai, então vamos pegar uma prova de 5 horas. 5 horas, 10% de 5 horas vai dar 30 minutos, não é isso? E 5% da sua prova vai dar 15 minutos. Então você vai começar a prova, vai ter ali uns 15 a 20 minutos para ler, depois uns 30 minutos mais ou menos para organizar as ideias, colocar todos, fazer todos aquele esboço que eu sugeri, né? Colocar o que você vai falar em cada tópico, em uma, duas ou três palavras. Então você vai demorar uma meia hora aí e já vai procurar nos seus códigos quais são as normas que você pretende citar, já vai marcar ali de alguma forma essas normas, né? Se já não tiver marcado, faz alguma forma de marcar um amassadinho, um risco, um post-it diferente, para marcar as normas que você quer citar. Essa é para a redação, que vai tomar grande parte do tempo da sua prova, mais ou menos 80%, e ali mais uns 15 minutinhos no final da prova para você poder dar uma revisada final. Eu costumo sugerir na segunda fase, e mais especialmente na terceira, que depois de você fazer um tópico, depois de você terminar um tópico, você pule ali algumas linhas, aí talvez umas 5 linhas, 6 linhas, para começar o próximo tópico. Por quê? Porque pode ser que lá no final da prova você lembre que faltou escrever alguma coisa em algum dos tópicos. Aí você usa esse espacinho para fazer um parágrafo a mais. Essa técnica não é a indicada. Esse tipo de redação, ele termina gerando uma redação confusa, mas se você perceber que o que você deixou de citar é muito importante, vale a pena correr esse risco de confusão em prol de fazer aquela informação que é muito, de constar aquela informação que é muito importante. Então, o que é relevante para a gente? Por que é tão relevante a gente treinar? Né? Treinar muito, né? Se aperfeiçoar, naturalmente, ganhar familiaridade com os temas. Então, você imagina aí, agora na segunda fase desse último concurso, uma semana antes, 2 semanas antes, o pessoal fez um simulado que tinha uma questão sobre catadores. E aí a questão de catadores caiu na prova. É claro que você está muito mais familiarizado, você já tentou esquematizar aquele assunto na sua cabeça, tem coisa que você já acha que sabe, que já está sistematizado na sua cabeça. Mas quando você coloca no papel, as coisas ficam muito mais organizadas. Então, essa familiaridade é muito importante e o fato de você já conhecer as normas, já ter feito esse teste, vai te dar mais velocidade. A velocidade para a prova é muito importante. A gestão de tempo no MPT é uma coisa crucial. Eu tenho um exemplo meu próprio. Eu sempre fui a pessoa que terminei a prova antes de todo mundo, porque escrevo rápido, faço tudo rápido. Na prova do MPT, eu sempre saía no último minuto, porque tempo é uma coisa essencial. Então, por que velocidade é bom? Porque você vai não necessariamente escrever mais rápido, porque escrever mais rápido é perigoso para ficar com a letra feia. Mas você vai achar mais rápido os argumentos, você vai saber melhor como desenvolver aquele assunto, e tudo isso, esse conjunto tende a gerar mais confiança, que vai te dar mais tranquilidade na hora de fazer a prova. E aí, óbvio, né? Na noite é bom que você estude o máximo possível. Tem gente que gosta de estudar até o último momento, é o meu caso. Eu não gosto de parar de estudar, não fico confortável. Mas assim, quando chegar um pouquinho antes de você dormir na véspera do concurso, dá uma desligada, tenta também fazer uma meditação, dar uma relaxada.
e vai descansar, porque a mente descansada é muito importante. Quando a gente está cansado, a memória é a primeira coisa que vai embora. E aí também no dia da prova tentar fazer uma alimentação de comidas que você está acostumado, né? Não arriscar tanto na comida. Tem também essa questão da pontualidade, tentar chegar cedo na prova e os materiais que você deve levar para a prova. Sai aquela orientação, já saiu para esse concurso para a segunda fase, né? Muito importante que você já tenha tudo ali organizado para acordar e poder fazer um café tranquilo e ir para a prova. E vamos aí então para a prática, né? Como é que fica isso no papel? Então a gente vai ter ali, essa aí é a primeira página de uma ação civil pública. Você vai colocar ali, ó, excelentíssimo senhor doutor, juiz, talvez aqui, ou juíza, né? Desculpa, excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho da tracinho vara a quem couber por distribuição. Esse pode ser um formato, mas aqui mais interessante, esse aí está na redação anterior ainda, mais interessante é falar do juízo, né? Conforme eu comentei, é mais interessante falar do juízo a quem couber por distribuição. Sobre escrever por extenso, a gente já falou lá em cima, né? Então, como é que vai ficar isso aqui na prática, a qualificação? O Ministério Público do Trabalho possui a Procuradoria Regional do Trabalho da Tracinho Região, Procuradoria do Trabalho no município tal, inscrito no CNPJ sobre o número tal, com sede aí, Tracinho, através do Procurador do Trabalho subscritor, procurador ou procuradora, vem a presença de Vossa Excelência com fulcro nos artigos. Aí esses artigos aqui, eles têm que estar 100% decorados na sua cabeça, porque esse é o começo de todas as provas. É bom que você tenha isso praticamente decorado, você não, para não ter que dedicar muito tempo para procurar esses dispositivos, né? Então, artigo 127, 129.3 da Constituição Federal, artigo 6º, faltou o indicativo do OLE, inciso 7 e 83 da Lei Complementar nº 75 de 93, artigos 1º, inciso 4, 5º, 12 e 21 da Lei de Ação Civil Pública, artigo 84, parágrafos 3º, 4º e 5º da Lei 8.078 de 90, e vem propor o que? A ação civil pública com pedido de tutela antecipada. Sobre as tutelas provisórias, a gente vai falar mais sobre isso. Vai falar mais sobre tutela, quando pedir tutela de urgência, quando pedir tutela de evidência, quais são as características específicas da tutela antecipada no, no processo coletivo. A gente vai falar bastante sobre isso também, inclusive lá no curso de Ação Civil Pública. E aí segue em face da empresa, você vai colocar aqui o nome da empresa, né? Sociedade Empresária, escrita no CNPJ sobre o número tal, sediada no endereço tal, pelos fatos e fundamentos seguintes, né? Aqui, fatos e fundamentos, existe um debate sobre teoria da substanciação, se a gente, ou da individuação, se a gente precisa elencar fatos e fundamentos jurídicos, mas a ACP e o Ministério Público é uma peça muito técnica, né? Então, para a gente, vale a pena indicar fatos e fundamentos jurídicos. E aí a gente passa para o item 1. Veja, eu vou falar mais sobre a distribuição dos itens. Tem candidato que gosta de utilizar de números romanos. Eu não vejo problema em utilizar números romanos para os grandes tópicos, né? Mas dentro de cada grande tópico romano, eu sugiro utilizar números arábicos. Eu particularmente gosto de utilizar arábicos para tudo. Então eu gosto dessa distribuição 1, 1.1, 1.1.1. Eu acho que sistematicamente é mais fácil de acompanhar. Mas dá para utilizar, por exemplo, aqui o item dos fatos pode ser 1 em número romano. Dentro dele, se tiver que ter distribuição, você faz em números arábicos. Sobre como devem ser os fatos, a gente já comentou lá em cima. E aí a gente passa para a parte da fundamentação, né? Tem gente que fala aqui em preliminares, quando vai falar desses itens iniciais da prova. É, há quem critique também, porque acha que preliminar, em sentido leigo, caberia, mas em sentido técnico-jurídico, talvez fosse reservado a uma categoria da contestação. Às vezes eu vejo, eu acho interessante escrever questões prévias ou questões jurídicas prévias, porque isso aqui não diz necessariamente com o mérito, né? Uma outra distribuição é essa, falar do direito, né? Competência faz parte do direito, não do direito meritório, mas faz parte do direito. Então a gente vai ter a competência material, em que vamos citar ali o artigo 114 da Constituição Federal, artigo 83 da Lei Orgânica do Ministério Público da União,
outras normas que a gente achar interessantes no caso. Um outro item para competência funcional e territorial, onde a gente vai falar do artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública, falar da OJ 130, falar, eventualmente, se precisar, dos limites da extensão territorial, de acordo com o posicionamento do STF, e aqui aquela ideia que eu falei de dar um pulo entre um tópico e outro, especialmente nas questões de mérito, aqui menos, para se precisar colocar mais informações depois. A gente passa então para a legitimidade ativa. Eu costumo sugerir que legitimidade ativa venha em conjunto com cabimento, porque a fundamentação normativa é muito parecida. Então pode ser cabimento e legitimidade, artigo 127, 129, 3 da Constituição Federal, artigo 83 da Lei Orgânica do Ministério Público da União, artigo 84 e artigo 6º, inciso 7 da Lei Orgânica do MPU, artigo 81 do CDC, artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. Isso daqui é só uma pincelada inicial. Claro que a gente vai ter normas que a gente pode adicionar. Aqui a gente vai falar mais sobre isso também. Mais para frente é que eu quero falar mais sobre o formato da ação civil pública. E aí a gente vai ter esse item da legitimidade passiva que, vejam, ele não é um item essencial. Na verdade, eu não sugiro que você crie um item para legitimidade passiva quando ela for uma coisa óbvia, né? Então você tem a narração dos fatos, tem uma empresa ali, só tem uma empresa, é lógico que não tem por que explicar que ela é legitimada passiva. Agora, claro, se a gente tiver uma dúvida sobre o polo passivo, então a gente vai ter, enfim, um grupo empresarial, uma sucessão de empresa, uma responsabilidade subsidiária da administração pública, aí vale a pena criar um tópico para legitimidade passiva para você explicar por que essas outras pessoas estão lá. E aí tem esse item do cabimento que eu já falei que é interessante ficar lá junto com a legitimidade. E aí passamos, pois, para a parte dos fundamentos jurídicos meritórios, né? Então vejam, uma dica que eu dou muito frequente é que quando você tem vários tipos de infração que podem ser agrupadas, o ideal é que você abra um subtópico para esse grupo grande e dentro desse subtópico você vá distribuindo. Então aqui você tem, por exemplo, várias infrações de meio ambiente do trabalho. Você cria um tópico para meio ambiente do trabalho e ali você coloca todos os fundamentos que serão úteis para todos os subtópicos que você vai explicar depois. Então, por exemplo, se o tema é meio ambiente de trabalho, você vai falar Convenção 55, Convenção 87, artigo 225 da Constituição Federal, artigo 157 da CLT, porque esses argumentos vão servir para todos os subitens do tópico 3.1. Aí você vai, 3.1.1, ausência de, isso aqui tá antigo, né? PPRA não tem mais. De PCMSO, ausência de PGR, ergonomia, assédio moral, tudo que pode constar aqui em meio ambiente do trabalho. E aí você vai colocar ali, se precisar, normas específicas, né? Então, no caso ali do PPRA, hoje seria o PGR da NR1, por exemplo. E aí, depois passa para a questão 3.2, se for necessário, né? Se tiver alguma coisa de alegação processual que seja necessária, você coloca ali também. E assim a gente fecha a ação civil pública. Vamos pegar o recurso ordinário, que é o recurso padrão, né? Entre os recursos, é o recurso mais padrão. Então a gente vai ter ali também, excelentíssimo senhor doutor juiz, juíza do trabalho, da vara do trabalho digital. Já falei que o interessante hoje em dia é distribuir ao juízo. Tem aqui aquela referência que eu falei do processo, né? Se a questão tiver o número do processo, às vezes vem no enunciado 00.0.00, aí você copia aqui também. Autor, Ministério Público do Trabalho, réu vai colocar o nome da empresa e vem para a qualificação, né? O Ministério Público do Trabalho, pela Procuradoria Regional do Trabalho da Tracinho Região, por meio do Procurador do Trabalho Subscritor, nos autos da ação e epígrafe, com qualificação pretérita nos autos, vem interpor. Aqui também existe uma série de verbos específicos para cada recurso. O Antônio Gide critica muito isso, porque no fim das contas a gente vai comunicar a mesma mensagem, né? Não seria, não prejudica a mensagem se eu falar que eu vou opor um recurso, mas
o público jurídico é um público que gosta muito desse tecnicismo, né? Então, para efeito de prova, eu acho importante que a gente mantenha esse tecnicismo. Então, para recursos em geral, interpor. Para embargo declaratório, o verbo é opor. Para os jurídicos constitucionais, palavra correta é impetrar, né? Impetrar mandado de segurança, entre outros. Então, aqui, interpor, consupedâneo no artigo 895, inciso 1 da CLT, o presente recurso ordinário. A gente também vai falar sobre efeito suspensivo ativo, caso seja necessário. Na prova do meu concurso, que foi o 17º concurso, a peça foi um recurso ordinário e o gabarito pedia especificamente a previsão do efeito suspensivo ativo. E vejam que a petição inicial é a folha de rosto, né? Porque no recurso são duas peças, ela é dirigida ao juiz da vara, né? Então você vai dizer ali para o juiz receber, nos termos da razão em anexo, requerendo o seu recebimento em seu efeito devolutivo, artigo 899, nos termos dos artigos 1009 e seguintes do novo CPC, e súmula 393 do TST, com efeito translativo e ainda com efeito suspensivo ativo em relação à antecipação dos efeitos da tutela pretendidos contra a tutela recursal, OJ 68 da SDI 2 do TST, artigos 932, 995 e 1012, parágrafo 4º do NCPC e ainda artigo 14 da Legislação Civil Pública. Requer outro sim, menção expressa para efeitos de pré-questionamento, nos termos da súmula 297 e OJ 62 da SDI, ambas do TST, das seguintes matérias. Na prática, você não precisa pedir que o juiz pré-questione, né? Porque se você pede a manifestação do juiz, isso aí já vai constar como pré-questionamento. Esse formato de escrita vai porque a gente está fazendo uma peça de concurso, né? Então, e no gabarito tinha essa menção expressa a esse pré-questionamento, então é bom constar essa expressão. Requer ainda que a parte recorrida seja notificada para apresentar contra-razões e posteriormente remessa à instância superior. Por fim, requer a intimação pessoal. Essa intimação pessoal pode constar aqui ou no final. Eu acho que aqui, para efeito de recurso, é melhor constar na folha de rosto. Artigo 18.2h da Lei Orgânica do MPU e indica a desnecessidade de preparo, artigo 1º-A da Lei 9494/97, artigo 790-A2 da CLT. Pede deferimento, data, procurador do trabalho. E aí você passa para a segunda parte da peça, que são as razões recursais que vão ser dirigidas já ao órgão julgador no segundo grau. Então começa aí razões recursais, egrégia turma, eméritos jogadores do TRT da Tracinho Região. Mais uma vez, de criticar muito esse linguajar, mas para efeito de prova eu manteria essa tradição com essas palavras rebuscadas. Então, o Ministério Público do Trabalho, e a gente vai qualificar mais uma vez, né, Procuradoria Regional do Trabalho da Tracinho Região, por intermédio do Procurador do Trabalho, que ao final assina, vem nos autos da ação civil pública que move contra, colocar o nome da empresa, né, todo já qualificado nos autos, expor as razões pelas quais o presente recurso ordinário deve ser conhecido e acolhido in totum com reforma da referida sentença de primeiro grau. E aí vai para o tópico 1, pressupostos recursais. Aí no 1.1, pressupostos intrínsecos. Aqui você pode colocar, eu coloquei ABC, mas pode ser também 1.1, 1.1.1, 1.1.2, como preferir. Então, pressupostos recursais, aí vai os pressupostos intrínsecos, né? Cabimento, interesse e legitimidade. Aí constam também os fundamentos normativos para cada um desses itens. E aí, 1.2, pressupostos extrínsecos, preparo, tempestividade e regularidade formal. Claro que essa classificação tem muitas variações, né? Mas aí segue uma sugestão. E aí você cria um item 2 ali para os fatos, em que você vai fazer também um relato processual, né? Dizer o que é que constou na sentença, o que é que constou na petição inicial, o que é que constou na contestação. E no fim, se eventualmente for necessário falar de alguma questão processual, antes do mérito e depois passar para o mérito em si. E aí, para concluir, né, pessoal, eu vou reiterar essa questão de que o treinamento é uma coisa muito importante. Se puder fazer um curso de correção, faça. Se não puder,
peça para os colegas corrigirem, façam rodinhas de simulado. É muito importante que se faça esses simulados com todo respeito à ritualística, né? Então, se você puder, converse com sua família para você ficar ali 5 horas sem ser perturbado dentro do quarto. Você tem que aprender a gerir seu tempo. Gerir seu tempo é uma coisa essencial. E também, se vocês puderem divulgar, né? Enfim, curtir, compartilhar, divulgar esses vídeos para os colegas que estão fazendo concurso. Tem gente que está fazendo, que não pode fazer curso. Eu acho que a gente poder espalhar conhecimento é uma coisa que pode fazer muito bem a todos. Então, todo mundo que puder divulgar aí nos seus grupos, quem puder também divulgar em meu Instagram. A gente tem um grupo de dicas lá no YouTube, desculpa, um grupo de dicas lá no WhatsApp, pede para entrar no WhatsApp, o grupo de dicas, não fica muita gente falando, só sou eu que falo, só mando dicas bem curtas, vale bastante a pena. Então, um abraço e bom estudo para todos.